As secretarias estaduais de saúde divulgaram até às 8h45 desta segunda-feira, dia 30, 4.321 casos confirmados no Brasil, com 140 mortes, 98 deles em São Paulo. Para falarmos mais sobre esses dados e sobre esse assunto, a gente convidou o médico ibirubense Oscar Birkan. Ele é natural de Ibirubá, é filho de Malu e Osmar Birkan e reside em São Paulo há 7 anos, onde é cirurgião do aparelho digestivo e trabalha também em pronto atendimentos. Oscar, bom dia. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A sua participação, com certeza, é muito importante, até porque tu é daqui, as pessoas vão te ouvir mais, né, Oscar? Conhece a terrinha. Bom dia. Bom dia, Raquel. Obrigado pelo convite aí. Oscar, você se formou aonde? Eu me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, na URGS. Me formei em 2009. Depois eu tive ainda um período de Finosert em 2010. Fiz um fellow de pesquisa um ano em Boston, em 2011, 2012. Nesse intervalo até trabalhei um tempo em alguns plantões em Ibirubá, em Espumoso. Trabalhei um tempo no início de 2011. E aí eu retornei para o Brasil depois dessa experiência de pesquisa lá em Boston e fui fazer residência aqui em São Paulo, no Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, de 2013 até início de 2017. E desde então eu estou atuando aqui em São Paulo mesmo. A família toda é aqui de Ibirubá, né, Oscar? Sim, a família do meu pai é toda daí, a família da minha mãe foi morar em Ibirubá depois, mas eu nasci em Ibirubá, e onde eu morei, assim, direto com os meus pais até 2002, pelo menos. Oscar, o avanço da doença está acelerado, né? Foram em torno de 30 dias desde o primeiro contágio confirmado até os primeiros 1.000 casos. No entanto, os outros 2.000 casos foram confirmados em apenas 6 dias. Né? Iniciou dia 21 a 27, até hoje, vamos dizer, 30 de março. Na sua opinião, Oscar, o Brasil pode evitar que esses números continuem a crescer assim? A progressão da disseminação da doença, ela segue um padrão que a gente viu também em outros países, né? Então, acho que todo mundo inicialmente teve até uma certa resistência de perceber ou talvez acreditar o quanto isso ia se disseminar aqui também, né? Até baseado em outras epidemias que aconteceram previamente, talvez a própria a SARS de 2002, que ficou muito mais restrita à Ásia também. E eu confesso que até inicialmente eu também ficava um pouco cético do quanto isso ia se disseminar por aqui também. Mas o que se vê é que a gente está seguindo o mesmo ritmo de vários outros países. E em termos de evitar que isso possa acontecer, os outros países estão aí de novo para nos mostrar, aprender com os erros deles, vamos dizer assim, que é o isolamento e o isolamento da população como um todo, ficar em casa mesmo, que vai ser o melhor meio de evitar tais situações. Acho que coisas que eventualmente a gente poderia ter feito muito no início muito mais precoce, tipo controle nos aeroportos e eventualmente até a diminuição de voos para outros países que já tinham casos na ocasião, não foram feitos tão prontamente, né? E agora acho que resta, especialmente para os lugares que já estão bem afetados, né? É difícil falar, o Brasil é um país tem dimensões de continente, né? Então a realidade acaba sendo um pouco diferente. É difícil a gente julgar isso individualmente em cada lugar, mas da maneira como a gente tem visto acontecer em outros países, Estados Unidos agora também, que está se alastrando no país inteiro e que tem uma dimensão maior até do que o Brasil, o que resta para a gente, eu acho que é manter o isolamento no máximo possível, né? A gente vai logo falar mais sobre o isolamento. São Paulo é onde teve o maior número de contaminados e de mortes até hoje, né, Oscar? Se os números continuarem aumentando, vocês aí vão ter estrutura para ajudar toda essa gente? Porque até tu falou agora dos Estados Unidos. Ontem à noite, uma matéria do Fantástico, eles mostraram uma mega estrutura que eles montaram com vários ônibus hospitalares e mesmo assim, eles que são primeiro mundo não conseguem. Como vai ser em São Paulo se esses números não pararem de crescer? Assim, com certeza vai ter uma
uma mudança importante nas próximos dias, assim. O que a gente tem visto, inclusive, também pegando de novo exemplo de outros países, e já aconteceu uma parte aqui, né? Eu acho que eu, particularmente, percebi uma mudança importante do funcionamento do sistema de pronto-atendimento, que é onde eu trabalho na maior parte do tempo, há mais ou menos 2 semanas para 3. Por volta da quarta-feira do dia 11 de março, a gente percebeu um aumento grande da busca de pessoas com sintomas leves inicialmente, que começaram a testar positivo, principalmente a partir daquela semana. E agora a gente tem uma diminuição da busca do pronto-atendimento, muito em parte por conta das medidas de isolamento que estão sendo atendidas pela população. Não estão buscando pronto-atendimento por questões mais banais, eventualmente, até por medo do que pode acontecer em termos de contágio quando forem ao pronto-atendimento. Porém, os casos que estão chegando agora são de casos mais graves. Então, o sistema está, de certa forma, tentando se estruturar para dar conta da demanda que vai aumentar, especialmente porque os pacientes graves que chegam ficam muito tempo internados, né? Muitos acabam indo para leitos de UTI, ficam entubados por período prolongado, em ventilação mecânica, uma ventilação mecânica específica por conta da forma como a doença se manifesta, e eles acabam ficando muito tempo internados. Então, por conta disso, eu acho que vai ser difícil, mas o sistema tem se preparado. Os hospitais aqui, a prefeitura, a Secretaria de Saúde do Estado tem dado toda a estrutura, vamos dizer assim, está tentando combater isso da melhor forma que pode, estão sendo super abertos em relação aos números. Eu acho que isso é essencial para que a população saiba o que está acontecendo, entenda a gravidade do caso, saiba quando que tem que ir no pronto-atendimento para buscar recurso adicional, quando que dá para ficar em casa. Então, essa informação acho que é relevante, e a estrutura que está sendo montada, aqui a gente tem alguns hospitais de campanha sendo feitos, um no Pacaembu, do qual eu devo potencialmente participar, inclusive no atendimento, e tem um hospital de campanha do Anhembi, que está sendo feito também, tem capacidade para 1.800 leitos. Boa parte dos leitos, inicialmente, vai ser para pacientes que saem da UTI, então pós-alta dos hospitais que já existem. A rede hospitalar prévia já está se reestruturando, o maior hospital que tem aqui em São Paulo, da rede pública, que é o Hospital das Clínicas da USP, se reestruturou inteiramente no Instituto Central para atender pacientes de Covid-19. Então, eu acredito que a estrutura está sendo montada da melhor maneira possível, e nós estamos num momento em que ela não está saturada e que dá tempo da gente ainda fazer essas estratégias novas para absorver a quantidade de pessoas que vai buscar, porque muita gente ainda vai se infectar. A tendência é que aumente o número de mortes, né? Primeiro, a gente vê naturalmente um aumento no número de infecções, depois aumenta o número da mortalidade, uma coisa que acontece depois da outra, porque o tempo de evolução da doença acaba determinando isso, né? Nossa, tá assustador. Eu vou te dizer que a gente aqui no jornal tomou algumas medidas. Os repórteres estão trabalhando aqui, como tu pode ver, só veio a equipe para montar aqui, mas estão trabalhando em home office e estamos evitando vir aqui todos ao mesmo tempo, né? Não tem muito que... Oscar, como é feito o diagnóstico do novo coronavírus quando chega no hospital? Então, o paciente, em geral, acaba tendo sintomas mais típicos, né? O quadro mais típico, no caso, então, é de uma infecção respiratória, de via aérea superior e pulmonar, então é um quadro um pouco misto, mas especialmente o que a gente tem visto como principais sintomas, então, é febre, tosse, especialmente tosse seca, um quadro de falta de ar associado pode acontecer, especialmente nos casos que evoluem pior. Outros sintomas gripais, dor no corpo, né, sensação de mal-estar pode acontecer. Um sintoma muito característico, as pessoas têm falado, é a diminuição do olfato também, mudando a parte da percepção de gosto da comida, ou do cheiro das coisas, também é outra coisa que os pacientes têm falado. Mas, claro, varia muito isso, tem quadros desde com dor abdominal, que a gente tem visto. O exemplo de outros países tem sido bem variado, mas o principal é o quadro respiratório mesmo, evoluindo para uma pneumonia pelo vírus, né? Então, com uma afecção do pulmão pela doença viral em cima disso. E aí o diagnóstico em si, dependendo, como assim, a nossa limitação grande no Brasil acaba sendo o número de kits disponíveis para fazer a testagem dos pacientes. Então, a gente tem usado muito a tomografia como meio de diagnóstico, porque a gente tem um padrão de pneumonia viral muito típico, visto na tomografia, que a gente está vendo também nesses pacientes com Covid-19, e nesse momento em que a infecção acaba sendo a predominante,
a gente leva em conta que deve ser o motivo, né, e não outros vírus como causadores ou outras pneumonias atípicas de germes atípicos bacterianos. Mas, além disso, então, o teste, que eu estava falando, como está muito limitado, a gente não está testando todo mundo que vem com sintomas gripais. Infelizmente, né, diferente da recomendação do OMS, a gente não tem essa capacidade no Brasil, está reservando muito mais para casos graves, o que deve se refletir talvez, uma subestimação, em subestimar o número de casos reais que a gente vai ter, e talvez a nossa mortalidade fique maquiada como maior, porque a gente vai ter um denominador menor, né? A gente não vai testar tanta gente. Sim. Mas os casos que vão a óbito provavelmente vão ter sido testados, e os casos mais graves também. Então, provavelmente, em tempos aqui, a gente vai perceber talvez um aumento de mortalidade relativa e um número não tão grande caso não sejam testados mais pessoas. É claro que o Ministério da Saúde até falou que se compraram vários kits e um número grande de kits para teste rápido agora. A gente espera que isso possa ser implementado bem no sistema público de saúde, especialmente, né? Mas, nesse momento, mesmo na rede privada, o que a gente está testando são casos mais graves com tendência a internar, né? Os casos que a gente tem tendência a liberar na porta do pronto-atendimento não têm sido testados e fica um diagnóstico provável ou possível. Pede-se apenas a quarentena, então, desse pessoal. Os casos que a gente tem como infecção de viário superior, que passa mais como algo similar a uma gripe, que a gente consegue liberar do pronto-atendimento porque não estão em insuficiência respiratória, porque não tem um desconforto respiratório importante, a gente acaba dando um atestado de pelo menos 14 dias e recomendação de isolamento dentro de casa também, para evitar contágio de outras pessoas, né? Tá. E os que são confirmados, vocês seguram esse pessoal aí, fazem tratamento aí, ou é dado um pré-atendimento e depois enviado para casa? Aí vai depender muito da apresentação clínica do paciente, não depende tanto se é positivo ou negativo. Por exemplo, os casos mais leves, que eventualmente a gente libera para casa, que não vão ser testados, a gente nem vai saber, na verdade, e muito provavelmente vários vão ser positivos. Então, assim, a positividade do teste não é o fator que determina a internação ou o tratamento em regime hospitalar ou em regime ambulatorial de ir para casa. O que determina isso é a gravidade do quadro do paciente. Então, como ele se apresenta com frequência respiratória aumentada, coisa mais técnica, assim, saturação de oxigênio, ausculta, e o quanto ele está piorando, e claro, eventualmente como doenças que eles têm ao mesmo tempo, né? Algum paciente que tem outras doenças junto, paciente mais idoso, a gente vai dar uma atenção especial, mas se eles não apresentarem esses critérios específicos de que estão pior do ponto de vista clínico, eles vão ser manejados também em casa e muitas vezes sem a gente ter o diagnóstico. Então, pelo menos nesse momento agora de limitação de teste que a gente tem ainda. Se for o caso, a gente eventualmente vai internar, caso retorne ao pronto atendimento. Sempre é dada orientação da importância de retornar ao pronto atendimento se tiver falta de ar ou piora de sintomas, mas é uma doença que pode durar alguns dias, né? Então, acaba sendo relativo muito mais ao quadro clínico do que à positividade do teste. Oscar, uma pergunta agora bem pessoal. Vocês, como profissionais da saúde, médicos, enfermeiras, vocês estão na linha de frente, cientistas, né? Estão na linha de frente o combate do coronavírus. Isso te assusta, Oscar? Que cuidados você toma, assim, após o teu dia de trabalho, para que não pegue também? Assim, assusta a magnitude que isso aconteceu, né, com como aconteceu agora. Então, tá todo mundo sendo afetado, a gente fica em casa quando não está trabalhando, tipo, agora estou em casa porque não estou no plantão. Então, é natural que assuste um pouco, porque é uma situação que ninguém nunca viveu antes. E por mais que a gente tenha exemplo de outros países, de como está acontecendo nos outros lugares, e tome isso com muita cautela o tempo inteiro, assusta, é claro, eu acho que dá um susto, mas atender com medo nunca é bom, porque a gente transparecer isso para o paciente, achar que está com medo também, não vai ser bom. E acho que medo não é bem a palavra, mas assim, é claro que tem um certo susto envolvido. Em termos de precauções, felizmente os hospitais aqui, é claro, não sei quanto tempo vai durar, depender do quanto isso se expandir. Mas até hoje, nos lugares em que eu trabalho, eu tenho tido acesso a equipamentos de proteção individual, máscara, gorro, óculos, tem máscara específica que a gente acaba usando no atendimento.
tem aquela face shield, né, aquele escudo facial, que inclusive está sendo visto aí, que está sendo produzido em vários países aí, porque aquilo aumenta a segurança pelos procedimentos, especialmente, que produzem aerossol quando a gente vai tratar desses pacientes, né? Muitos pacientes acabam requerendo intubação orotraqueal, que é um procedimento que gera muito risco de contaminação profissional, além de álcool gel, claro, né? Então, assim, o cuidado de higienização das mãos é muito importante, porque nesse período agora eu acho que a gente está percebendo cada vez mais o quanto a gente leva a mão ao rosto ao longo do dia, e isso é algo importante para a gente manter as mãos higienizadas e usar todos os tipos de equipamento de proteção individual que as instituições nos fornecem, e assim, dentro do que a gente tem em evidência, a gente tem tido treinamento também de paramentação desses EPIs, né, desses equipamentos, para poder ficar o mais seguro possível. Ainda assim, os profissionais de saúde são uma faixa, assim, um percentual da população que está sendo muito afetado, né? Pelo menos 12 a 15% em alguns países, né? A Itália, Espanha, acaba sendo de profissional de saúde que está sendo acometido, porque, infelizmente, a gente está sujeito a isso, mas faz parte da profissão, né? É. Oscar, vamos reforçar quem são os grupos de riscos. Bom, o que a gente tem visto de grupo de pior prognóstico, né, que pode evoluir pior, assim, tem que estar ciente que todo mundo pode ter um quadro grave. Em São Paulo, ontem foi notificada a morte de um paciente de 26 anos. Então, assim, Nossa. e não tinha nenhuma doença de saúde mais importante. Agora, pacientes com mais de 60, 65 anos vão ter um pior prognóstico, né? Quanto mais velho vai ser pior a chance, vai ser maior, no caso, a chance de óbito, ou de evolução grave para internação em UTI, etc. E pacientes com algumas doenças crônicas, né? Que a gente tem visto mais comumente envolvida aí acaba sendo hipertensão, né? Doenças cardiovasculares em geral, diabetes também, doença pulmonar crônica, claro, pacientes com câncer, história de doença renal crônica. Então, essas doenças em particular acabam tendo uma implicância maior no que vai acontecer de desfecho negativo para esses pacientes. As doenças autoimunes estão nesse grupo também, né, Oscar? Tem algumas doenças autoimunes que não são tão ligadas, né? Hipotireoidismo é autoimune, nem sempre está muito ligado, mas doenças que têm uma piora de imunidade, então pacientes que usam medicação que baixa a imunidade são coisas importantes, ou algumas outras doenças de imunidade adquirida ou inata, são mais raras também, mas a gente sempre toma um cuidado adicional com esses pacientes, né? Paciente que está em quimioterapia, que também vai ter uma imunidade mais baixa, mas também tem o câncer, né, envolvendo nessa imunidade mais baixa. É claro que esses pacientes estão sob algum risco maior de doença mais grave, né? Uhum. Que bom que até você falou do caso do jovem que veio, infelizmente, veio a falecer. Eu vejo assim ó, que não é só uma dificuldade da terceira idade, tem até vários memes hoje em dia falando da terceira idade. Mas eu noto aqui, principalmente em Birubá, uma dificuldade dos mais jovens também seguirem as recomendações. Tipo, eu sou jovem e isso não vai acontecer comigo. Acontece então sim, né, Oscar? Vale reforçar para esse grupo também, né? Com certeza, ninguém está imune à doença e a forma como ela evolui é um pouco aleatória quando a gente não tem os fatores de risco e a gente não sabe quem vai ser o paciente jovem que vai ter um pior prognóstico. Claro, a gente sabe alguns fatores de risco que nem a gente acabou de mencionar, mas ninguém está isento de ter uma piora clínica importante. A gente tem visto que a piora, quando acontece, ela é muito rápida. Então, o paciente sai de uma gripe comum, como o pessoal tem falado por aí, para uma piora respiratória rápida, com intubação prolongada e às vezes óbito precoce. Então, não dá para encarar como. A gente não pode pegar, entendeu? É aquela coisa assim. O ideal é não ter a doença o máximo possível, seja porque para não ter até o final, seja por não precisar de serviço de saúde. Se a gente considerar que algumas cidades não têm nem a capacidade de ter uma UTI mesmo, um leito de UTI, e de ter alguma ventilação mecânica para várias pessoas, vai ser muito difícil se chegar em alguns lugares que se sai ileso ou com poucas casualidades, né? Então é difícil. Vale reforçar, então, não precisando trabalhar, fica em casa, né, Oscar? Com certeza, né? Na medida do possível, melhor evitar.
A maioria do comércio de Birubá voltou a funcionar hoje. O pedido é que os grupos de riscos continuem em quarentena. Essa medida está correta, na sua opinião profissional? Assim, longe de querer entrar num debate político, que eu acho que é uma coisa que acaba acontecendo em vários momentos agora, o que a gente tem visto de exemplos de outros países e de recomendação da Organização Mundial da Saúde é que a gente faça um isolamento de toda a população, né? Tem sido falado essas discussões sobre isolamento vertical, deixar só grupo de risco isolado. O que a gente sabe é que vai ser muito pior para o sistema e muito pior para o número de casos graves se a gente fizer um isolamento menos restritivo. Quanto mais restritivo for o isolamento, melhor em termos de número de infectados, número de óbitos e de possibilidade do sistema absorver os pacientes graves. Então, a gente tem vários países aí que se posicionaram inicialmente com um isolamento menos restritivo, Itália, que a gente viu que virou depois, e o arrependimento até das profissionais, dos gestores desses lugares, né, dos governantes desses lugares, melhor dizendo, em relação às medidas que foram adotadas inicialmente. Então, se a gente for... E outros países também, Israel, que estava no início um controle adequado e estava liberando mais gente, agora voltou atrás também, mudou. Os próprios Estados Unidos estão tendo muito mais restrições agora, que estão vendo o quanto está se disseminando no país. Então, acho que, assim, os exemplos melhores que a gente tem foram justamente países que, desde o início, fizeram um isolamento adequado. Singapura, Coreia do Sul, que estancaram mais rápido que conseguiram. Desculpa, não, países esses que tiveram já exemplo de epidemias prévias, especialmente a de 2002, já passaram por isso, sabem como foi e conseguiram fazer isolamento social sem grandes necessidades também de o governo fazer isso obrigatório, né? Porque a própria população já automaticamente se conscientizou de que não podia sair na rua, independente de ser grupo de risco ou não. Isso é o que a gente sabe de saúde, né? É claro que tem implicações econômicas, a gente vai sofrer com isso, mas tem até alguns Sim. estudos econômicos de epidemias prévias mostrando que talvez seja menos deletério a gente fazer uma quarentena completa agora do que querer manter alguns setores da economia funcionando. Mas, assim, foge um pouco do meu conhecimento. Em termos de saúde, o que a gente pode recomendar é que todo mundo se isole. Tá. Na região sul, você acredita que o pico da doença vai ser no inverno maior ou é agora mesmo? Em específico do vírus, a gente não tem um estudo, assim, uma parte virológica de que o vírus seja menos resistente em temperaturas altas e que o calor acabe piorando o contágio. Mas o que a gente sabe é que o inverno tem uma tendência de aglomerações, né? Então a gente tende a ficar restrito em casa ou fazer coisas, atividades que reúnam pessoas dentro de espaços confinados. Então, isso acaba favorecendo a disseminação viral e a gente sabe que os picos de doenças infecciosas respiratórias acabam começando justamente agora, né? Abril, maio é o pico dessas doenças. Especialmente com as crianças, a gente vê muito bem, porque é um período que tem uma queda da temperatura, melhor dizendo, e elas ainda estão na escola, então ainda ficam aglomeradas, acaba disseminando muito mais esses vírus. Então, tem muito a ver com aglomeração e claro, pode ser que a gente viu esse surto acontecer na Itália, que estava no inverno agora também, nos Estados Unidos ainda sair com um frio lá, então acredito que possa piorar por conta especialmente da aglomeração. Né? Aqui na nossa região foi registrado até agora um caso em Passo Fundo, positivo. Ibirubá, graças a Deus, nenhum. 15 de novembro até agora, nenhum. Tem vários em quarentena, né? 100 e poucos casos, mas registrado oficialmente nenhum. Isso é um bom sinal aqui para a gente, né, Oscar? Com certeza é um bom sinal. A gente não pode só ter certeza que agora está podendo se abrir todas as ficar fora de casa e relaxar no isolamento por conta disso, até porque segue havendo circulação de pessoas entre cidades diferentes, né? Então isso há um risco que acontece. Claro, o lugar que tem casos registrados, é muito mais óbvia a necessidade de se manter isolamento. Mas tem outras medidas que a gente pode tomar também, que são importantes e que acho que está sendo interessante, né, que esse estudo está trazendo, que é a parte de higiene de mãos, né, a importância do quanto
levar a mão ao rosto tem em relação a eventuais contágios. Então, se pelo menos essas medidas ficarem para o pessoal, acho que já é uma grande coisa aí de mudança de estilo, de rotina na nossa vida. Agora, é óbvio que é muito bom que não tenha nenhum caso. A gente espera que isso continue, mas o pico de casos que a gente vai ter aqui em São Paulo, com certeza ainda não aconteceu. Então, ainda, até porque o paciente, quando interna, fica muito tempo internado. Por esse motivo, acho que é importante que o povo se conscientize que talvez essas restrições vão ter que durar mais tempo, pelo menos aqui. É difícil julgar por outros lugares assim, que não tenha se manifestado. Eu ia pedir agora para te reforçar os cuidados que as pessoas devem ter para evitar esse contágio. Mas tu acabou de falar ali, né, Oscar? Então, segue o básico, lavar bem as mãos, sair, trocar a roupa, né? Álcool gel. Eu, por exemplo, levo álcool gel no carro, né? Porque Sim, tá difícil tu conseguir o álcool gel. Eu pois tenho é. um só, então ele tá Não, passeando. em lugar nenhum, né, acaba sendo difícil. Mas pelo menos lavar as mãos é provavelmente tão efetivo quanto, né? É uma coisa que que a gente tem mais acesso nesse sentido. E o álcool gel tem uma eficácia muito boa também nesse combate. Eu acho que é importante de se manter. Quem está sintomático, quem tem tosse, quem tem algum sintoma, usar uma máscara cirúrgica simples também é um cuidado. Cuidado ao tossir, cuidado ao espirrar, né? Para não contaminar outras pessoas. Acho que esse tipo de etiqueta do doente é importante, né? Tá, joia. Oscar, agradeço de coração tua participação, viu? Desejo toda a sorte aí para ti, que, né, continue na linha de frente e continue com muita saúde. Obrigado. Saúde para todos nós, né? Que a gente Não. vai precisar. Eu espero que não chegue nenhum caso em Ibirubá, mas na medida do possível, se conseguirem manter as medidas de restrição social o máximo que der para todo mundo, isso seria o ideal. A mãe e o pai devem estar com saudades, mas vão ter que esperar mais, né, Oscar? Com certeza, eu já tinha até viagem programada agora para o aniversário da minha mãe, para o aniversário da minha irmã, essa semana também, já foi tudo cancelado, voo cancelado também, até por falta de voo, mas Sim. independente disso, eu acho que não tem condições. Meus pais estão com mais de 60 também, expô-los a risco, ainda mais eu estando na linha de frente, às vezes tem o período de incubação, a gente não sabe quanto tempo vai ficar sem manifestar sintomas também, né? Médio de 4, 5 dias aí, mas ainda assim a gente não tem esse valor muito bem estabelecido. Então, o ideal é manter essa restrição. A gente sofre com isso, mas pelo menos tem meios de comunicação hoje em dia que são bons para a gente se manter conectado aí, né? Tá, joia. Obrigada mais uma vez e parabéns pelo teu trabalho, Oscar. Obrigado. Até Tchau, uma tchau. próxima. Tchau, tchau.